A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que ouvirem esse vídeo. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, queridos. Quero comentar alguma coisinha sobre o Espírito Santo de Deus, o auxiliador da igreja na terra, até que Jesus venha buscar. Então, começando do verso 2, Atos capítulo 19, Paulo, chegando naquela província, perguntou a alguns dos que creram: receberam já o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então respondeu Paulo: em que batismo vocês foram batizados? Eles então responderam: no batismo de João. Então Paulo disse: João batizou com água para arrependimento de pecado, mas também anunciou que viessem crer no batismo daquele que há de vir após dele, louvado seja Deus. Isso ele estava falando já do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Meus queridos, esta palavra hoje, mais do que nunca, ela está muito boa, muito fácil para ser pregado, porque hoje todo mundo já ouviu falar do Espírito Santo. Até as pessoas que não são crentes, eles escutam falar do Espírito Santo, que há Espírito Santo. Mas uma coisa eu sei, não é só o falar que resolve. É nós falar, acreditar, buscar e receber. Porque esta promessa do Espírito Santo, queridos, ela diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe. Glória a Deus. A todos quais o Senhor vosso Deus os chamou. Então, o Espírito Santo, como batismo, é para toda a igreja. Toda a igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Então, esta promessa é para você. Batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando Paulo perguntou isso, eles falaram: nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Mas mesmo assim, sem eles estarem informados do batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, cheio de Deus, batizado com o Espírito Santo, tendo os dons de Deus na vida dele, como o dom de línguas estranhas, variedade de língua, dom da sabedoria, dom da ciência e, acima de tudo, poder de Deus para ministrar, Paulo pregando por ali. Então, os que creram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aí está falando até agora do batismo nas águas, que eles receberam em nome de Jesus. É aquele batismo que algumas igrejas fazem, batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. É bíblico, os apóstolos batizaram assim. Mas nunca queira se equivocar que esse outro batismo está errado. Onde está escrito em Mateus capítulo 28, verso 18 a seguir. Jesus, havendo ressuscitado, chegou onde estavam os discípulos e disse: glória a Deus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu tenho dito. Então, esse batismo é correto porque Cristo foi quem ensinou, então está certo. O outro lá que os apóstolos batizaram, em nome de Jesus, também está certo. O que atrapalha é a contenda, e alguém atrapalhar a mente de outros, achar que ele tem que se batizar de novo. Há um só batismo e um só Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos para o batismo com o Espírito Santo. Então, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas e profetizaram.
Mas Paulo, irmão, era cheio da unção de Deus, cheio de poder, cheio de fé e de coragem. Eles, aquele povo, não estavam instruídos sobre o batismo com o Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo teve a coragem divina de pôr as mãos sobre eles, profetizar o batismo com o Espírito Santo, e eles receberam, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu, irmãos, apenas sou um falho, mas sou um representante de Cristo pela fé. E eu quero estender minhas mãos para você aí. Em nome de Jesus Cristo, receba aí o batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado, receba renovação espiritual. Volte a falar em línguas estranhas. Volte a falar em variedade de língua. Volte a ter visão do céu e os dons da profecia no nome de Cristo. Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, a diferença que está correndo nos dias de hoje, que falta homem de fé e coragem, graça igual ao apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, se vê meses e meses nas igrejas que se diz pentecostais, que não se fala mais em batismo com o Espírito Santo. Quanto mais chamar para frente, para orar com imposição de mão. São pregadores que realmente são tímidos e eles estão entregando uma palavra pregada pela prática, pela teoria. O poder de Deus está longe. Oh, glória! Cantará, né? Cantará. Aleluia! É teoria, é prática. Tem pregador que você convida ele para pregar, ele até esquece que foi convidado. Porque ele entrega o que ele já tem. Ele não busca uma revelação de Deus, um poder de Deus. Porque quem busca de Deus, ele não esquece um convite que é convidado para pregar ou para atender um culto. Porque ele vai ficar preocupado, orando, buscando de quem tem para dar ao povo. É assim mesmo. Glória a Deus. Então, queridos, volto a dizer, o apóstolo Paulo não se envergonhou e nem teve medo. Convidou eles e orou e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Hoje nem se prega mais isso nas igrejas. Sem contar que eu gosto de pregar de vez em quando, mas vejo que em algumas igrejas eu não sou bem sucedido. Porque o negócio hoje é só prosperidade. É só eis que eu estou contigo, estou me agradando de ti, vou te levar nos 4 cantos da terra, vou te promover na empresa, eu vou te dar um carro novo, vou te dar um apartamento novo, eu vou curar, vou libertar, todos nós sabemos disso. Mas primeiro, irmãos, é como diz Colossenses, vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas de cima, de onde Cristo está, louvado seja Deus. Porque nós já morremos para o mundo, a nossa vida agora está escondida em Cristo, unido a Deus, pela grande chamada do Espírito Santo que nos encaminhou aos pés do Criador. Aleluia! Nós sabemos que Jesus abençoa aqueles que creem, e tudo que pedir no nome dele, crendo, receberá. Mas a igreja que é seguidor não pode esquecer o selo da promessa, ao qual você, o Espírito Santo, foi te dado como selo para o dia da redenção. Por que é que não se prega mais batismo com o Espírito Santo? Por que é que não se prega mais dom de variedade de língua, dom da ciência, dom da profecia de Deus? Porque há muita papagaiada, há muita safadeza nas igrejas. O diabo profetizando nas igrejas, mostrando o nome de RG, de identidade, até a comida que você comeu no outro dia, para dizer para você saber que é Deus. Diz o Senhor, eu não preciso de apontar nada para alguém acreditar que eu sou Deus. Ele disse, aleluia, glória a Deus. Eu falei, está falado. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, operando eu quem impedirá. Não precisa inventar não, profetas. Não precisa inventar ideia não. Isso é o espírito da profecia. Esse é o espírito do diabo que está usando alguém para fazer essas palhaçadas. Porque o diabo usa a boca de alguém, fala até o número do seu RG, fala tudo da sua vida, aí você acaba crendo. Realmente não sabia nada de mim, mas agora sabe. Satanás falou a vida do apóstolo Paulo também, meus filhos. Lá em Atos, no capítulo 16, ele disse
aquele espírito imundo que adivinhava, ele disse: esses homens que ele nos anuncia, o reino de Deus são servos do Deus Altíssimo. Paulo não aguentou aquilo, mas voltou indignado de raiva espiritual e disse: espírito de adivinhação, sai dela. Glória a Deus, aleluia. Mas esse negócio de dizer para saber que é Deus, para com isso aí é outro espírito. Deus não precisa de fazer isso para alguém crer nele, não. Se você crer, será abençoado. Se você não crer, ele continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não se vê mais pregar esse tipo de palavra nas igrejas, porque eles têm vergonha. Se eu chamar a igreja para frente para Jesus batizar, Jesus não vai batizar e eu vou ser envergonhado. Se eu impor as mãos, Jesus não vai batizar. Não vai porque o povo não está instruído a fazer isso. Não vai porque o povo não está orando. Não vai porque o povo não está acreditando. Como crer se alguém não fala? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, mas não fala. Não fala. Diz que é batizado com o Espírito Santo, mas passa de mês que não fala em línguas estranhas, e é o próprio pastor das igrejas, é o próprio líder. Como é que uma camarada desse, um homem desse vai pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, se ele mesmo é uma lata vazia, se ele mesmo prega só na teoria? Aleluia. Mas se ele for cheio de Deus, ele vai falar daquilo que o coração está cheio. E quando falar, meus filhos, aleluia, da boca dele o Senhor vai transformar a palavra como lavareiro de fogo, e todo mal e lenha será exterminado, e o Senhor realizará a sua obra na vida daqueles que creem. Louvado seja Deus. Mas precisa falar, louvado seja Deus. Então não esqueça, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu vi, irmãos, algumas vezes, pela misericórdia de Deus, o Senhor batizar com o Espírito Santo. Se eu impor nem as mãos, eu pregando, eu vi o Senhor batizar. Glória a Deus. Eu orei por pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, e eu nem sabia que eu estava parado. Na época eu estava fazendo um programa de rádio, na Rádio Atalaia, aqui em Jandira, como as rádios que tinha antes aí, que foram brecadas. Chamei o povo para orar, porque tinha uma sala de espera. Quando eu impus as mãos sobre uma moça lá, toda vaidosa, mas estava ali na sala de espera para participar do programa, para ouvir. Quando eu pus as mãos, o Senhor encheu ela do Espírito Santo, começou a falar em língua do céu. Depois eu fiquei sabendo que ela falou que era desviada, mas o Senhor honrou aquela oração que eu fiz, aquela ministração, e renovou ela com o Espírito Santo. O Senhor aceitou ela de volta. Louvado seja Deus. Mas hoje, irmão, não pode fazer mais isso nas igrejas, não. Não pode, porque o pastor fala diferente. Se você não pregar uma palavra do jeito que ele gosta, ele te joga indireta quando você entregar o microfone. Glória a Deus. Mas faça isso, irmão. Aleluia. Prega a palavra de Deus. Nem que ninguém te dê mais a oportunidade nesta igreja, mas prega. Prega. Ouça ou deixe de ouvir. Porque uma vez que é Deus te usando, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando o próprio Deus. Deixa eles ficarem aí com uma lata vazia, mas seja cheio de Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. É só crer. E os pregadores buscar de Deus revestimento, poder, para isso acontecer. O ministério do apóstolo Paulo já começou assim, irmão. A Bíblia diz que o Senhor falou com Ananias. Ananias, vai na cidade chamada direita e procura ali pelo homem de Társio, que está na casa de Judas, e ora sobre ele, para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Tem mais uma coisa, Ananias, ele está orando. Ananias temeu, não queria ir, porque disse ele: Senhor, quantos males escuto falar que esse homem fez aos teus escolhidos. Jesus disse: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar minha mensagem aos gentios, aos reis e todo o povo de Israel. Então Ananias foi, e quando chegou lá, fez como o Senhor ordenou. Pôs as mãos sobre o apóstolo Paulo, caiu dos olhos dele como se fossem umas escamas. E Paulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Então o ministério dele já começou assim, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora vazio não dá para pregar assim. Tem que buscar, porque quem dá o que não tem é ladrão.
Então, para você pregar batismo com o Espírito Santo, pregar dons espiritual, precisa crer e buscar para se revestir, para entregar para os outros. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Sou o pastor José de Souza Dias, aqui de Barueri, São Paulo. Se você quiser me ouvir, meus queridos, eu também estou no canal, Novo Canal Dias, no Facebook, Pastor José Dias, e no WhatsApp, e também no meu grupo de oração. Deus abençoe a todos. Só que a minha palestra é essa, oração e Bíblia, e acabou. Não precisa inventar. É a oração e Bíblia. Porque se eu não me endireitar com a palavra, se você não se endireitar com a palavra, nada mais vai nos endireitar. Amém? Um abraço.